Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A primeira discordância relativamente ao que acabámos de ouvir da parte do Sr. Deputado José Magalhães, da intervenção que fez, é que nós não concordamos que o papel do Sr. Secretário de Estado seja o de limpar o que quer que seja, ou de resolver o que quer que seja, tem sido mais no sentido contrário. Como, aliás, no Governo em geral, não é nada de pessoal do Sr. Secretário de Estado. Há matérias de procedimento e funcionamento das plataformas eletrónicas de contratação pública que são consensuais e aos avanços que nós todos consideramos positivos na disponibilização e livre acesso, na interoperabilidade e não discriminação, as referências ao Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, às normas abertas, aliás, por proposta do PCP na Assembleia da República, que hoje estão em vigor, as regras de procedimento e o respectivo registro e rastreabilidade, digamos assim, mas isso, senhores deputados, é a mesma coisa que numa privatização de transportes dizer que as empresas privadas têm a obrigação de deixar entrar toda a gente que pague bilhete. Quer dizer, isto são as coisas que nós não esperávamos que fossem postas em causa, mas têm sido postas em causa. Verifica-se a exigência de controle de segurança e análise de risco da segurança aplicacional, sem prejuízo de alguma reponderação que importaria fazer em relação à segurança física, artigo 46, fica já o alerta. Nestas matérias, entretanto, há uma questão que não pode ser ignorada, a bem da sensatez e da qualidade da legislação. Já foi aqui aflorado. É que uma lei da Assembleia da República, com referências a normas e sistemas e requisitos técnicos e matérias concretas que são por natureza temporárias, podem colocar problemas que num futuro não muito distante coloquem a Assembleia da República perante uma lei desatualizada e desadequada. Por outro lado, subsistem os aspectos identificados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e não apenas aqueles que foram aqui referidos pela maioria, é preciso ver o parecer em toda a sua extensão, mas toda esta discussão é uma questão de fundo que tem a ver com a concepção e a opção política de termos uma vertente estratégica, crítica para o funcionamento de todo o Estado e não apenas no imobiliário e na construção. Aliás, a própria questão da tutela destas matérias ser no Instituto que é, levanta até alguma perplexidade. Tudo isto entregue nas mãos de interesses privados com contornos altamente preocupantes, de resto, em relação à própria transparência nestas configurações de mercado e de entrega de posições tendencialmente dominantes a grupos económicos como os que já foram aqui referidos e em processos político-económicos que ainda têm no nosso país razões para grande preocupação e grande alerta. É por isso que nós dizemos que quando o Estado tem a sua própria contratação pública nas mãos de empresas privadas, quando temos a privatização das operações de contratação pública, não é só para o economato. Não é só para o economato e para os materiais de escritório do Estado. Estamos a falar até das privatizações e das concessões dos transportes, da energia, da água. A transposição de diretivas nessa matéria é muito clara. É por isso que há uma discordância de fundo da parte do PCP em relação à concepção e à estratégia nesta matéria que ao longo dos anos o PS primeiro, o PSD e o CDS agora têm vindo a colocar neste princípio da contratação pública eletrónica que o PCP considera que é tecnicamente e administrativamente um avanço. Nós somos a favor da contratação pública eletrónica e com o avanço e transparência que algumas matérias devem refletir, mas não com esta opção de entregar a interesses privados e às vezes com contornos altamente preocupantes este tipo de matérias e opções e questões de interesse estratégico e crítico para o funcionamento de todo o Estado. Disse.